Olá a todas e todos, me chamo Thaís Buxica e estou aqui hoje para a quarta aula do curso aberto de Introdução ao Estudo do Direito do Introcrim. Ao longo das últimas semanas, vocês tiveram a oportunidade de assistirem às aulas dos professores Ricardo Krug, grande idealizador deste curso, e Rômulo Cassi. O título da aula de hoje é Formas Sociais e Normas Jurídicas. E a bibliografia será passada ao final, então fiquem comigo até lá. Nós vamos começar essa aula com a seguinte pergunta: o direito é norma? Nós já vimos nas aulas anteriores que a crítica do direito nada tem de relação com a apresentação de uma mera posição, uma mera opinião contrária ao pensamento jurídico tradicional, ou na classificação que vocês estudaram com o Krug semana passada, a filosofia do direito justpositivista. Então, não é uma questão de opinião, como se existissem formas distintas de explicar o fenômeno jurídico, que pode ser tanto de um modo como de outro, típico das análises tipológicas sobre a teoria geral das técnicas jurídicas. Muito pelo contrário, é uma questão de epistemologia, é compreender a real estrutura do direito e como ele é determinado historicamente pelo modo de produção capitalista. Não se trata, portanto, de uma diferença de grau, como se o direito se estruturasse a partir de categorias eternas e transhistóricas, e aí o que mudaria no decurso da história seria apenas o conteúdo do direito, né? O que o Pachucanes apresenta, o que o Mascaro sustenta no livro dele de Introdução ao Estudo do Direito, pautando-se na problemática de Marx e a sua descoberta do continente história, é a impossibilidade de compreender o direito nos termos de uma teoria geral, nos termos de estruturação a partir de categorias, e aqui pensando em categoria como o múltiplo das intuições sensíveis, como abstrações do pensamento que se aplicariam a todos os tempos históricos e modos de organização social. O que o Pachucanes nos introduz é uma crítica à teoria geral do direito, ou seja, uma crítica às tentativas de analisar o direito isolado das determinações históricas e sociais que constituem as formas através das quais os sujeitos se relacionam. E é essa determinação, a determinação das relações de produção, que irá alterar não apenas o conteúdo, mas a forma do direito. O que também não equivale a dizer que basta apenas atribuir uma dimensão social, principiológica, histórica ao direito. O método pelo qual se apreende o fundamento da forma jurídica não é aquele do positivismo sociológico, ou seja, compreender os fatos sociais através de observações empírico-descritivas, e também não consiste esse método em compreender o direito a partir de fatos evidentes, dos quais se inferem princípios implícitos que nada tem de evidentes. E o que observamos diante da incapacidade de estabelecer uma sistematização lógica entre as proposições é o preenchimento dessas mediações pelo simbólico. Isso se aplica às correntes do positivismo ético, por exemplo, né, que pretendem romper com o formalismo lógico do justpositivismo estrito, mas que esbarram em dificuldades de apresentar uma teoria minimamente consistente. Em termos simples, a questão é que a investigação que parte daquilo que aparece, daquilo que é evidente, da superfície da sociedade, não revela a verdade do fenômeno. É por isso que o direito se apresenta como norma, aparece como norma, mas não é, em sua estrutura, norma jurídica. Para responder, então, se direito é norma, cabe a afirmação de Pachucanes de que sim. Seria um absurdo negar que a norma jurídica é uma mera manifestação da forma jurídica, mas seria mais absurdo ainda afirmar que o fundamento do direito se encontra na resolução das autoridades e não nas relações de produção que antes determinam tanto a norma como determinam essa autoridade que se constitui enquanto terceiro público, impessoal, diante dos sujeitos privados, né, como forma política estatal. Então, quando se diz que a estrutura social se constitui através de formas sociais, não se quer dizer com forma algo que existe no pensamento, como uma abstração mental. Trata-se, na verdade, de uma forma social que tem um substrato histórico-material. E o que, então, podemos entender por forma social? O que é a forma social?
Nós podemos definir as formas sociais como relações sociais específicas que se autonomizam em face dos sujeitos envolvidos nessas relações e passam a se reproduzir independentemente da sua vontade consciente, transformando-se, solidificando-se em estruturas constituintes de uma dinâmica de interdependência social que se opõem aos sujeitos como algo externo a eles e os dominam. Para retomar o exemplo que o Krug deu na primeira aula, quando se pensa nas relações de troca e a forma do valor que se realiza na troca de mercadorias, vemos que essa estrutura de dominação se impõe aos sujeitos como uma necessidade objetiva. O mesmo processo de dominação abstrata e impessoal ocorre, então, com a reprodução também da forma jurídica, do mesmo modo que o modo de produção capitalista como um todo. Uma vez que o ponto de partida da exposição da forma jurídica deve partir de seu núcleo constituinte, que é a forma sujeito de direito, a norma jurídica ela deve ser compreendida, então, como uma de suas formas de manifestação, portanto, como uma categoria derivada. É só quando a sociabilidade passa a se reproduzir a partir das formas valor, mercadoria e sujeito de direito, quando a sociabilidade geral se torna jurídica, na qual as pessoas são realmente abstraídas das suas qualidades concretas para se constituírem na troca como sujeitos livres e iguais, e aqui livres e iguais no sentido de serem reflexos subjetivados das mercadorias, que nós podemos falar também de uma norma jurídica abstrata e impessoal. É só a partir dessa base constitutiva da dinâmica da nossa sociabilidade que, então, a norma jurídica desponta como uma forma de mediação necessária. Ocorre que os juristas e os sujeitos, de modo geral, vivem as suas realidades a partir dessas mediações, que não revelam a estrutura da coisa. É por isso que é tão difícil enxergar além da norma, é por isso que parece que a norma jurídica é o direito por excelência, é por isso que parece que o Estado é a própria ordem jurídica. Mas então isso significa que a norma é uma mera aparência? Não. Quando falamos em aparência, não estamos nos referindo a algo ilusório. E na aula passada, o professor Rômulo apresentou a questão da ilusão real, né? Então, a gente está se referindo a relações materiais, concretas, através das quais os sujeitos efetivamente se relacionam. Então, suprimir a aparência é também abolir a relação social. Então, quando se passa ao estudo do capital como processo, como valor que se autovaloriza, que a todo momento está superando crises por conta do seu movimento intrínseco, entendemos como o capitalismo se estrutura a partir de contradições. Essas contradições não são superadas. O que fazemos é identificar o conceito adequado para compreender como que essas contradições se movem, e isso reverbera em diversos momentos da estrutura da totalidade e se aplica também ao direito. Então, ao teorizar a norma jurídica, nós vimos, então, que ela é derivada da forma sujeito de direito. E isso significa também que estamos diante de uma categoria que apresenta mais determinações, ao passo que é mais complexa. Disso decorre que o momento normativo é atravessado pelas relações de poder da forma política estatal e que comporta uma variação indeterminada de conteúdos capazes de modular as extensões e a formalidade das relações jurídicas. Mas a gente precisa entender que essas alterações são a nível da técnica e também a nível da luta de classes que atravessam as instituições. E mesmo aquelas normas cujo conteúdo abarca um direito social, por exemplo, não são capazes de alterar qualitativamente, substancialmente, a principal relação de domínio e subordinação, que é aquela exercida pelo poder autocrático do capital, aquela na qual o fato de que você precisa se vestir e se alimentar e garantir as suas necessidades mais básicas de reprodução das suas condições materiais de existência, implicam no fato de que você necessariamente precisa ir até o mercado e comprar essas coisas. Então, você precisa vender a sua força de trabalho. Não existe forma de se mobilizar para além disso, né? E as formas sociais básicas, através das quais a sociedade capitalista se reproduz, não podem ser suprimidas. Daí que se o Estado,
através da norma, reconhece, por exemplo, temas como a função social da propriedade, isso de modo algum significa o fim da propriedade, alterando apenas, na verdade, a dimensão da sua distribuição. Ou seja, a real antípoda da propriedade privada não é a propriedade privada tornada uma função social, mas a abolição dessa propriedade privada. E mesmo quando, através de longas e violentas lutas dos movimentos sociais, alguma conquista jurídica eventualmente é alcançada, é preciso questionar a natureza dessa conquista. E o que ocorre é que a desigualdade de fato é, na verdade, subsumida a uma igualdade de direito. E aqui a espontaneidade da luta de classes, da luta dos movimentos sociais, é substituída pelo quê? É substituída pela morosidade dos tribunais, pelos limites jurídicos impostos às reivindicações, pelas representações jurídicas individuais. Então, o que a gente pergunta é como que você mantém a espontaneidade de uma luta, sendo que você demora 5 a 10 anos para ter uma demanda judicial atendida? Não tem como manter essa espontaneidade, né? Então, qual que é o preço a ser pago por esse poder das massas, né? Posto que é jurídico, posto que é poder sob o capital, né? Ou seja, o que a gente extrai disso? Que não há neutralidade da técnica. A norma jurídica não é simplesmente uma ferramenta que você pode utilizar e manusear e conseguir aquilo que você quer. Não é possível entender a norma jurídica de forma analítica, ou seja, isolada das determinações sociais que a constituem como aquilo que ela realmente é. Então, a crítica do direito desvela a sua verdadeira natureza histórica e elas nos revela que elas saem dissociadas das relações de poder. E o poder não se revela apenas quando a norma é descumprida, né, do qual sobrevém uma sanção, ou seja, não apenas na exceção, mas no seu próprio cumprimento, ele já ratifica, legitima e produz essas relações de domínio e subordinação. O fato de se ter uma norma que garante a condição de sujeito de direito com as dimensões da liberdade e igualdade que são correlatos, já implica no fato de que não apenas as relações de troca se realizam através da liberdade e da igualdade, mas que produz toda a liberdade e igualdade, de modo que a sua extensão, ou seja, a extensão dessa liberdade, dessa igualdade, está condicionada pela propriedade, ou seja, você é livre na medida da tua propriedade. E se o capitalismo torna todos potencialmente sujeitos de direito, não os torna automaticamente proprietários, sendo um dos pressupostos do capitalismo o fato de que a grande massa da população está fadada a dispor da única mercadoria da qual se é proprietária, a sua força de trabalho. Aí a pessoa pergunta, mas eu sou empreendedor de mim mesmo. E aí a questão me diz, você emprega uma grande quantidade de trabalhadores e explora a força de trabalho deles? Você tem influência direta nas flutuações da bolsa? Você consegue ditar as regras concorrenciais e alterar os preços no mercado? Então, eu sinto muito dizer, mas você também é um trabalhador, né? Então, a dimensão da violência, do poder, da autoridade, encontra-se presente desde o nascimento do capitalismo e assume as mais variadas formas. E também, claro, né, toda a sociedade de classe. A diferença é que no capitalismo, o exercício dessa violência não se dá apenas de modo direto, mas sim indireto, mediado, está presente nas práticas do cotidiano que se materializam nas instituições. E não apenas no Estado, né? Não apenas as instituições políticas, mas todas as instituições, e são reproduzidas, portanto, em rede. Então, a existência dessa coação, dessas relações de mando e subordinação fora das dimensões da autoridade estatal oficial, certamente coloca em questionamento as correntes do justpositivismo, para as quais a dimensão normativa está indissociada do direito posto pela autoridade estatal ou ainda do seu reconhecimento pelos tribunais. Em outras palavras, a gente precisa extrair disso o fato de que a estabilidade das normas jurídicas e sua existência, de fato, não se restringe à autoridade estatal, mas o poder que antes constitui essa autoridade, que é maior que o político e o jurídico. E aí, daqui, nós extraímos algumas conclusões importantes sobre a norma jurídica, que, primeiro, não é nela que encontramos o fundamento do direito. O ponto de partida da exposição da forma jurídica, então, não é a norma jurídica, o que não significa negar a sua existência ou a sua importância, mas a gente precisa compreender ela como um momento derivado.
Além disso, o fato de sua forma comportar qualquer conteúdo, o fato de que sua forma comporta qualquer conteúdo, desde que, evidentemente, dentro de certos limites determinados pela continuidade da reprodução do modo de produção capitalista, nos revela que não é o conteúdo que determina o direito, e sim a forma social da qual se reveste. Porque o mesmo direito que protege conteúdos como dignidade humana e outros direitos fundamentais e sociais é o mesmo direito que autoriza a atuação discricionária da autoridade repressiva do Estado em sua seletividade penal, por exemplo, né? O mesmo direito, então, que garante a liberdade de contrato é o mesmo direito que exclui a maior massa da população do exercício dessa liberdade. E essa contradição não é por acaso, é o modo de funcionamento normal da nossa estrutura social. E é com a sua identificação, a identificação da contradição, que nós devemos pavimentar o caminho da crítica do direito. Compreender o direito a partir de um procedimento analítico, através de um sistema escalonado de normas, na qual apenas a sua validade importa, como é o caso da teoria do direito do Kelsen, por exemplo, somente pode ter o título de teoria da mesma forma que tem, por exemplo, um jogo de xadrez. E é muito curioso e muito sintomal como os positivistas gostam de comparar o direito com o jogo de xadrez. Isso é muito comum ser encontrado tanto em Hart, como em Dwork, como nos seus comentadores. E aí a gente para pensar, bom, de que adianta apresentar um sistema inteiramente coerente, lógico, apenas em seus próprios termos, mas que não serve para explicar os fatos da vida real? Ou então de achar que a complexidade, o que é mais grave, né? Achar que a complexidade da realidade social pode ser reduzida à dimensão de um tabuleiro e achar que a realidade é aquilo ali? Bom, isso só tem utilidade para desenvolver um conjunto de técnicas operatórias, mas não oferece uma explicação daquilo que o direito realmente é, em como o direito se relaciona dialeticamente com o todo. Então, chegamos agora ao encerramento dessa aula, e eu queria passar, então, a bibliografia da aula de hoje. Como vocês sabem, nós estruturamos esse curso de introdução ao estudo do direito com base no livro de nome homólogo do professor Alisson Leandro Mascaro, professor de filosofia do direito da USP. Então, para mais informações sobre o livro, é só clicar no link na descrição. Para quem está acompanhando as aulas com a leitura, hoje nós trabalhamos o capítulo 6. E para quem quiser se aprofundar e entender melhor alguns conceitos que eu trouxe na aula de hoje, eu indico os seguintes livros. Primeiro, Estado e Forma Política, do professor Alisson Mascaro, publicado pela editora Boitempo. Em segundo lugar, o livro Teoria Geral do Direito e Marxismo, do Evgeny Pachucanes, é um livro necessário para ter como livro de cabeceira de cama. E, por fim, o livro A Legalização da Classe Operária, do autor Bernard Edelman. Então, é isso, minha gente. Nos vemos novamente na semana que vem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Então, até semana que vem, às 18h48. Até mais.